Oi, pessoal, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Bussier e vim conversar com vocês hoje sobre ingestão de óleos essenciais, um assunto que eu adoro. Então, a gente vai falar hoje sobre ingestão de óleo essencial, é para isso que a gente está aqui, mas eu vou começar do começo, porque pode ter gente nova aqui, eu estou vendo que a sala está cheia, então vamos começar do começo, para quem ainda não conhece muito bem óleo essencial, não sabe o que é isso, o que fazer com eles, né? Vou fazer um resuminho do básico. Então, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos naturais, extraídos e destilados de plantas. Eles podem ser tirados de várias partes da planta, como está ilustrado aqui nessa figura, e eles podem ter de 1 a centenas de compostos bioquímicos diferentes. Então, um óleo essencial ele pode ser predominantemente um composto bioquímico, ou ele pode ter, numa gotinha de óleo, centenas de compostos diferentes. E isso é muito bacana, porque faz com que o óleo essencial tenha habilidades muito versáteis, muito complexas, e que também não criem resistência no nosso organismo, porque eles nunca são 100% idênticos. E esse pequeno percentual de diferença química de um óleo para o outro, porque a planta é assim, né? A cada colheita ela vem com certas variações, né? Isso faz com que o nosso organismo não crie resistência, o que acontece de forma diferente com substâncias sintéticas. Quando a gente usa uma substância sintética por muito tempo, a gente pode criar resistência a essa substância e ela não fazer mais o efeito esperado, né? E com óleo essencial isso não acontece. Como eles são muito concentrados, eles também são muito acessíveis. Então, lembra que eles são o máximo de concentração do que uma planta tem, o máximo de potência do que uma planta tem. Então, em geral, a gente vai usar uma gota, às vezes nem uma gota, a gente vai diluir essa uma gota, né? Então, aqui eu trouxe só um comparativo para vocês entenderem o custo por gota de um óleo essencial, de alguns óleos essenciais, para vocês verem como eles são econômicos quando a gente vai fazer o uso para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, né? E aqui, só a título de ilustração também, para quem nunca viu essas ampliações, esse daqui é uma folha de lavanda, uma flor de lavanda ampliada no microscópio, e essa bolsinha lilás é onde está o óleo essencial da lavanda. Aqui uma folha de cipreste, e as bolsinhas branquinhas são as bolsinhas onde fica o óleo essencial, e aqui de hortelã-pimenta, essas bolsinhas branquinhas também são onde se encontra o óleo essencial nessas folhas, né? Então, a gente tem que estar sempre em mente, e quando a gente fala de ingestão, isso é bem importante, essa frase, menos é mais. Então, a gente sempre começa com o mínimo possível ou o mínimo necessário e acrescenta se houver necessidade, tá? Menos é mais. O óleo essencial, ele é muito concentrado, então a gente tem que usar pouquinho e entendendo como é que aquele óleo está agindo no nosso organismo, tá? E aí vamos entrar aqui um pouquinho na parte histórica, que é muito importante quando a gente fala sobre ingestão de óleo essencial, tá? Os óleos essenciais, eles vêm sendo usados e ingeridos e passados topicamente, enfim, eles vêm sendo usados desde que a humanidade está presente aqui na Terra, tá? As plantas chegaram antes e a gente vem fazendo uso dessas plantas e muitas delas contêm óleos essenciais e a gente ia usando sem saber sobre esse conceito do que é óleo essencial ou de aromaterapia, enfim. Todas as culturas antigas, né? A cultura egípcia, a cultura grega, a cultura oriental, japonesa, chinesa, a medicina tradicional chinesa é muito baseada no uso de plantas e fitoterápicos, a medicina ayurveda na Índia, enfim, todas as culturas ancestrais faziam uso já naquela época de fitoterápicos, de plantas, inclusive de óleos essenciais, plantas maceradas, plantas que faziam vaporização, enfim, a gente fazia o uso do óleo essencial, né? E aí, já vindo para o tempo moderno, na França e na Inglaterra, já na Europa,
os óleos eles começaram a ter a sua forma de uso um pouco segmentada, né? Estudada mais enquanto ciência. E aí, na Inglaterra, a aromaterapia que foi mais estudada e mais difundida é uma aromaterapia voltada para uso em massagem. Na Inglaterra, é muito difícil você encontrar profissionais que utilizem aromaterapia, que utilizem óleo essencial por ingestão, né? E essa aromaterapia, ela foi a aromaterapia que foi mais difundida aqui no Brasil, tá? A escola inglesa é a escola que foi mais difundida aqui no Brasil, desde que a gente começou aqui a se interessar por esse assunto. Então, aqui no Brasil, os óleos essenciais disponíveis para venda no mercado, em sua maioria absoluta, são registrados na Anvisa como um produto para uso externo, ou seja, um produto de perfumaria. Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que não permite que uma empresa venda um mesmo produto para uso tópico, para uso para passar na pele e para ingestão. Então, por exemplo, uma fábrica, uma indústria que faça destile, que faça a extração do óleo de coco, tá? Óleo de coco normal, integral. Ela tem que escolher se aquele óleo vai ser vendido como comida, ingrediente para você usar na cozinha, ou se ele vai ser vendido como cosmético, como um óleo para passar no cabelo, por exemplo. Então, você não vê um mesmo óleo de coco vendido e escrito no rótulo que você pode passar no cabelo, hidratar a pele, limpar a maquiagem e fazer comida, tá? Mas se você compra esse óleo no mercado com a recomendação de fazer comida e quiser passar ele no cabelo, o problema é seu, você pode usar, se você quiser, tá? Azeite, enfim, qualquer ingrediente. Você pode pegar mamão e passar na sua pele, mas ninguém vai poder vender o mamão como se fosse um cosmético. Então, aqui as coisas têm que ser separadas, tá? Na França, né, voltando lá para a Europa, né, na França, a escola francesa ela já estuda os óleos essenciais de uma forma diferente. Então, na França, eles estudam o potencial fitoterapêutico dos óleos essenciais, né? Inclusive, lá na França existe um instituto que se chama Instituto Científico de Aromatologia, né? E nesse instituto eles estudam os potenciais terapêuticos dos óleos essenciais. Lá na França, eles têm o hábito, têm a cultura de uso de óleos essenciais por diversas formas diferentes, né? Uso externo e uso interno. E aí, quando a gente fala em uso interno, existem muitas formas de usar internamente também, que não é só a ingestão, né? Então, por isso, aqui no Brasil, a gente encontra alguns profissionais que falam que não usam óleo essencial por ingestão, porque a maioria dos profissionais, a formação da maioria dos profissionais aqui no Brasil é da escola inglesa, que foi da onde a gente veio. O nosso hábito da aromaterapia, a nossa cultura da aromaterapia veio muito da escola inglesa. Então, ok, se você conversa com um aromaterapeuta ou com um profissional que use óleos essenciais e ele te fale assim, olha, eu não uso óleo essencial por ingestão ou eu não recomendo o uso por ingestão, legal. Ok, ele segue uma escola e isso é legítimo, né? Eu sigo a escola inglesa que só faz uso externo, massagem, aromático, ok. O que a gente não pode aceitar que alguém venha falar é que não pode usar óleo essencial por ingestão. Então, se você ouve uma pessoa com esse discurso, então você para de ouvir essa pessoa, né? Ou pega uns livros e manda para ela estudar um pouco. Porque óleo essencial pode ser ingerido, óleo essencial é ingerido. A gente já ingere óleo essencial sem nem saber que está ingerindo óleo essencial. Então, começa a ler rótulo de comida industrializada e você vai ver que muitos deles têm lá aroma natural de laranja, aroma natural de coentro, enfim. Aroma natural de qualquer coisa é o óleo essencial da planta, da fruta, da erva aromática, o
o que faz com que aquele alimento tenha o sabor ou o aroma de laranja é o óleo essencial de laranja. A gente teve, mês passado, na fábrica da Biocitrus, que é a fornecedora dos cítricos da Doterra, né, de grande parte dos cítricos da Doterra, lá no sul do Brasil, e a gente viu lá, eu até podia ter botado aqui, né, esqueci de botar um vídeo que eu fiz de uma vitrine com todos os clientes da Biocitrus. Além da Doterra, ela também vende uma parte dos óleos essenciais dela, é vendida para várias indústrias alimentícias, várias indústrias farmacêuticas. Então, tem pasta de dente, tem remédio, tem refrigerante, tem vodka, tem bala, chiclete, tem até raiz forte japonesa com sabor de não sei o que, de óleo essencial cítrico, enfim. Assim, uma vitrine repleta de produtos alimentícios que usam os óleos lá da Biocitrus, onde a gente foi, sem contar tantas outras, né? E pior ainda quando a gente faz o uso de algum alimento industrializado que não tem nem aroma natural, tem lá aroma artificial, sabor, qualquer coisa. Então, assim, o óleo essencial a gente já ingere, mesmo sem saber que está ingerindo, e a gente ingere coisas ainda piores, né? Ainda mais complexas, como os aromas artificiais, por exemplo, né? Então, quando alguém falar para você que é proibido usar óleo essencial, que óleo essencial é veneno, que óleo essencial é muito perigoso, eu adoro essa frase, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Claro, né, gente? Tudo que a gente usa errado tem uma contraindicação, tem um efeito colateral, né? Na última convenção da Doterra, numa das palestras, foi apresentado lá, mostraram uma notícia de jornal, né? De dois militares nos Estados Unidos que morreram porque ingeriram água em excesso. Eles beberam não sei quantos litros, tipo 20 litros de água, para se superidratar. Acharam que estavam fazendo o máximo. E até a água, se a gente ingerir em excesso, ou se a gente usar do jeito errado, né? Em vez de beber a água, a gente botar gota de água no nariz, sei lá, ou respirar embaixo d'água, a gente morre, né? Então, claro que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o que a gente precisa? Saber como usar, né, o óleo essencial de uma forma adequada, usar com consciência, usar com sabedoria, né, se observando seu corpo, né? Então, acabou esse mito ridículo de que óleo essencial não pode ingerir. Não existe isso, gente, tá? Existe, eu não quero ingerir, eu não gosto de ingerir, eu não sei ingerir. Não existe, não pode ingerir, tá bom? Então, não quero mais ninguém aqui com esse tipo de dúvida, tá? Depois, se alguém ainda ficar com alguma dúvida nessa questão, me chama. Agora, não é todo óleo essencial que pode ingerir também, tá, gente? Então, a gente vai falar sobre isso também aqui. Então, como eu tinha falado lá, a gente pode usar o óleo de várias formas, tá? Não é só ingerindo também. E nem precisa ser a sua primeira opção, ou se você está começando agora, existem outras formas menos dramáticas, vamos dizer assim, de você começar. Então, o óleo ele pode ser usado aromático, quando a gente quer, por exemplo, limpar o ar. Qual o objetivo da gente no uso desse óleo, né? Então, não é porque a gente pode ingerir o óleo essencial que a gente precisa ingerir o óleo essencial toda vez e para tudo. Não, né? A gente vem muito de uma cultura de que a gente tem que tomar o que quer que seja para a gente ter o efeito que a gente espera. E no óleo essencial isso não é verdade também. É um outro paradigma aí que a gente tem que passar por ele. Então, a gente pode dar preferência, por exemplo, para o uso aromático quando a gente quer fazer a limpeza do ar, quando a gente quer equilíbrio emocional, suporte respiratório, quando a gente quer usar para questões cognitivas, né? Memória, concentração, né? A gente pode dar preferência ao uso tópico se a gente quer fazer uma massagem. Por exemplo, se o nosso objetivo principal é gerar conexão, é trazer relaxamento, é dar suporte para músculos, articulações, né? Você pode usar topicamente. Você pode usar topicamente também se você quiser um suporte sistêmico, usando, por exemplo, pontos de reflexologia, pontos de acupuntura,
né? Por exemplo, mesmo sem conhecer a reflexologia, se você passa o óleo essencial na sola do seu pé, se você passa o óleo essencial ao longo da sua coluna, nas suas orelhas, na palma das mãos, você está ali obtendo um suporte sistêmico. Ele é absorvido pela pele e entra na sua corrente sanguínea do mesmo jeito, né? E por que eu vou escolher usar internamente, então, já que eu não preciso usar, né? Posso usar aromático, posso usar tópico. Por que eu escolheria usar internamente? Então, eu escolho usar internamente, por exemplo, se eu quiser usar para saborizar mesmo alimentos e bebidas. Eu dou preferência em usar o óleo essencial do que qualquer outro tempero industrializado. Então, aqui em casa eu tenho na minha cozinha várias garrafinhas de vidro com azeite saborizado com vários óleos diferentes, um com alecrim, um com orégano, um com laranja, um com tomilho, né? E aí, se eu quiser usar na minha receita, eu pego esse azeite já pronto e ponho na minha receita, tá? Então, se você quiser saborizar, a mesma coisa que eu tenho com azeite, eu tenho com mel, eu vou falar sobre isso. Então, para saborizar alimentos e bebidas, você pode fazer esse uso por ingestão, tá? Esse uso interno. Para suporte sistêmico também, você pode usar para ter suporte, para equilibrar o seu organismo, para trazer equilíbrio a sistemas específicos do seu corpo, principalmente se for na parte digestiva, né? Você pode usar internamente também. Então, como é que o óleo funciona, né? Quando a gente escolhe que via de atuação a gente vai fazer, né? Se a gente escolhe passar na pele, a gente vai ter a via de atuação cutânea, né? Ele vai ser absorvido pela nossa pele e vai entrar aqui, ó, na nossa corrente sanguínea e vai para todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. A via inalatória também, ela entra pelos poros do nosso sistema respiratório, entra na corrente sanguínea e se espalha para os nossos órgãos e tecidos. A via inalatória, ela ainda tem o benefício extra de entrar em contato com os nervos olfativos e estimular o nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro onde a gente processa sentimentos, memórias e emoções. E a via por ingestão, que é absorvida em toda a parte digestiva, né? Em todo o tubo digestivo e também nos intestinos, né? Aqui só ilustrando, mas ele é absorvido desde a nossa boca até o final do sistema digestório, entra na nossa corrente sanguínea e também vai para todos os órgãos e tecidos do corpo, né? Então, se você ainda sair daqui, eu não quero que você saia com dúvidas, mas se você ainda sair daqui com algum tipo de dúvida, de algum tipo de insegurança sobre o uso por ingestão, ou se você vai usar um óleo por ingestão e não se sente bem, enfim, você não digere direito, fica sentindo aquele gosto, aquilo te incomoda de alguma forma, você tem outras vias também, tá? Então, não é porque eu estou falando aqui sobre ingestão de óleos essenciais que eu estou aqui. Todo mundo tem que ingerir, todo mundo tem que ingerir. Não, não é para todo mundo, não é toda hora, não é por toda razão, não é de qualquer jeito, não é todo óleo, tá? Então, é usar com consciência e inteligência. Então, como eu falei para vocês, né, existem outras formas de uso interno, tá? Que a gente fala muito de ingestão, que é a forma que a gente usa mais e que a doTERRA recomenda, que é um uso simples de você fazer, né? Mas existe uso interno por via sublingual, por supositório, por óvulos vaginais e até injeção, tá? Até injeção pode ser dado. Claro que os usos mais complexos devem ser feitos com acompanhamento médico, né? Então, vamos fazer aqui um paralelo. Você tem lá a sua gavetinha de remédios sintéticos e você não liga para o seu médico a cada dor de cabeça que você tem, ou enjoo, ou, enfim, acordou com dor muscular. Se você optar por usar qualquer coisa sintética, uma pomada sintética, você não vai marcar uma consulta médica porque você está com uma dorzinha de cabeça ou porque você acordou enjoado hoje, certo? Você vai fazer a sua escolha ali, sozinha, né? A sua escolha autônoma. Mas, se for uma coisa mais complexa, óbvio que você vai ter um acompanhamento médico para usar aquele sintético. E a mesma coisa no uso do óleo essencial. Se você quer uma coisa mais complexa, vale a pena você ter um acompanhamento de um médico, de um aromaterapeuta especializado, experiente, né? Mas se você vai fazer a sua escolha do dia a dia, se você está em casa e vai decidir se você vai usar caldo quinor ou azeite saborizado com alecrim na sua comida, você não vai ligar para ninguém para tomar essa decisão.
e aí você escolhe, a partir de hoje, o azeite saborizado com alecrim, tá bom? Então, existem essas outras formas de uso, mas para isso, a gente precisa, sim, de maior conhecimento. Hoje, graças a Deus, a gente já tem médicos que vêm pesquisando, vêm estudando, vêm indicando o uso de óleo essencial, então, isso é muito bacana, tá? E aqui tem uma ilustração do nosso sistema digestório, né? Quase todos os órgãos, aqui, todo o caminho que o óleo essencial faz, né? E aqui os principais óleos que dão suporte para o sistema digestório. Lembra que eu falei para vocês que um dos usos possíveis para ingestão é para dar suporte ao nosso sistema digestório. Então, aqui a gente tem alguns deles. Zengeste, o ginger, que é o gengibre, o turmeric, o spearmint, que é o hortelã verde, o fennel, que é a erva doce, o rosemary, que é o alecrim, o coriander, que é o coentro, a peppermint, que é a hortelã-pimenta, o pink pepper, que é a pimenta rosa, e o lemon, que é o limão siciliano, né? E aqui são os principais constituintes químicos que dão suporte ao nosso sistema digestório. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, para ninguém se assustar, mas eu vou falar um pouquinho sobre como entender a química. Bom, informações de segurança muito importantes. Antes de usar óleos essenciais internamente, sempre certifique-se de que o óleo foi aprovado para uso interno, tá? Essa empresa ela tem que garantir que o óleo dela pode ser usado para uso interno. E a doTERRA dá essa garantia para a gente, né? Toda vez que aplicar óleos essenciais tópico ou internamente, certifique-se de seguir as diretrizes de dosagem sugeridas para evitar irritação ou efeitos adversos. Sempre diluir óleos fortes antes de ingestão ou aplicação tópica. Ao promover um estilo de vida saudável, os óleos essenciais devem ser usados com outras práticas, como alimentação nutritiva e exercícios regulares, né? Então, não é pegar uma gotinha, botar gotinha de óleo, botar gotinha de óleo e manter os hábitos de vida todos desregrados, né? Não é à toa que essa apresentação hoje faz parte de um programa de vida saudável, né? De hábitos saudáveis, né? Sempre consultar um médico antes de usar óleos essenciais se você tiver questões de saúde específicas. Se você fizer uso de medicamentos de uso contínuo, se você tiver algum problema de saúde, se você estiver grávida, for gestante, se você estiver amamentando, é sempre bom ter o aval do seu médico para qualquer tipo de uso. Na verdade, a gente pergunta para o grávida, a gente pergunta para o médico se pode comer alface na rua, se pode comer sushi, pergunta também se você pode usar o óleo essencial, né? E claro, se o seu médico não entender nada de óleo essencial, dá uns livrinhos para ele se atualizar. Sempre usar utensílios de vidro ou inox, tá? Uma outra coisa que não está escrito aqui, mas eu me lembrei, se for usar óleos cítricos, né? Mesmo que por ingestão, é sempre bom lavar o rosto, lavar a região em volta da boca para evitar manchas, porque o óleo cítrico pode manchar a nossa pele quando ele é exposto ao sol. Aqui tem uma listinha de alguns óleos que são seguros para ingestão. A maioria dessas informações está num livro, num e-book da doTERRA, que depois, se vocês não tiverem, alguém pode pegar lá no site o link e mandar aqui no chat, só para agilizar para o pessoal. Então, aqui tem alguns óleos que você pode usar para ingestão de forma segura. Eu gosto, claro que tem uns que você não vai fazer essa associação, mas via de regra, gente, se você come aquela fruta, se você usa aquela erva na sua comida, você vai poder usar o óleo essencial daquela fruta ou daquela erva, né? Claro que vão ter uns aqui que normalmente a gente não usa na nossa comida, como copaíba, olíbano, sândalo, né? Mas se você usa camomila para tomar um chá, você pode usar o óleo de camomila, né? Se você usa limão, se você usa manjericão, você pode usar o óleo de manjericão também, e assim por diante, né? Então, é só usar o bom senso. Essa daqui é a linha de aromas naturais da doTERRA, né? São os óleos da doTERRA que tem a licença da Anvisa para venda para uso por ingestão. E aí cabe uma observação, né? Isso só acontece aqui no Brasil, eu acho, gente. Não sei se algum outro país do mundo também tem essa diferenciação, posso estar errada, mas, por exemplo, eu vou tomar por base os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o mesmo óleo lemon, esse olhinho que está aqui no meio, amarelinho, lemon,
só existe um lemon nos Estados Unidos, né? E ele é vendido no mercado com alegação de uso para tópico, aromático e ingestão. Ele pode ser usado das 3 formas. Esse mesmo óleo que é vendido lá nos Estados Unidos com essas 3 alegações, ele é mandado aqui para o Brasil em tonéis maiores, né, em barris, é enviado aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, ele é enviado para lugares diferentes, fábricas diferentes, e envasado em versão 15 ml, em versão 5 ml. A versão 15 ml é registrada na Anvisa para uso tópico e aromático. A versão 5 ml é registrada na Anvisa como aroma natural para uso por ingestão. Aqui na minha casa, é o mesmo óleo, vem do mesmo lugar, com o mesmo protocolo de testes. Aqui na minha casa, a gente só compra o de 15 ml, porque sai mais barato, o custo por gota sai mais barato. Então, a gente compra o de 15 ml e é o mesmo lemon que a gente usa para fazer produto de limpeza, para pingar na água, para passar na pele, enfim, para tudo, né? Eu uso tópico para botar no difusor, para tudo a gente usa o mesmo lemon, tá? Mas, se você quiser lá seguir by the book, tem a linha de aromas naturais da doTERRA, onde oficialmente a doTERRA pode vender esse óleo aqui no Brasil para uso por ingestão, tá? É uma questão de legislação do nosso país. Ele exige 2 registros diferentes, tem que ser 2 produtos diferentes. Aqui, alguns óleos que precisam ser diluídos. Esses óleos são muito importantes. Existem outros, tá? Por exemplo, o tomilho não está nessa lista, ele precisa ser diluído. O capim-limão deve ser diluído, que no longo prazo ele pode causar sensibilidade na pele, na mucosa. Pimenta deve ser diluído também, né? E aí, o que é diluir um óleo para ingestão, né? Geralmente, a gente recomenda de 120 a 250 ml do líquido para uma gota do óleo essencial, tá? Para fazer por ingestão. Então, o orégano é um óleo que é bem forte mesmo. E quais óleos eu não posso ingerir, tá? Não posso ingerir nenhum desses óleos aqui da doTERRA. Por quê? Porque não são puros? Porque não são de qualidade? Não, porque a gente não pode comer qualquer planta. A gente não sai por aí pegando qualquer mato e ingerindo, né? Porque alguns óleos têm uma constituição química que não é metabolizado pelo nosso organismo. Então, a gente não pode ingerir esses óleos aqui, tá? Não importa que eles sejam óleos de qualidade, que sejam óleos que passem pelo protocolo CPTG, né, de controle de pureza testada e garantida, eles não são metabolizados pelo nosso organismo. Então, a gente não deve fazer ingestão deles. Então, tem outras formas da gente usar o óleo também, principalmente na nossa comida, né? A gente não deve pingar direto o óleo, a menos que você já tenha muita intimidade com ele, saiba o que você vai usar ali na sua receita, né? Porque depois que a gente pinga, não tem como tirar, tá, gente? Então, eu já estraguei uma panela de molho de tomate caseiro, pingando uma gotinha de orégano, por exemplo. Então, nesses óleos, como é que a gente deve fazer? É o método do palito de dente. Você molha o palito de dente no óleo e passa o palito de dente na receita, tá? Principalmente esses óleos que são mais fortes, como esses que obrigatoriamente têm que ser diluídos, né? Você pode usar o palito de dente, você pode pingar uma gota, claro, né? O óleo, por exemplo, o lemon, ele está aqui ilustrando o palito de dente, mas ele é um óleo tranquilo de você pingar uma gotinha direto na sua receita, ele não vai estragar a sua receita. O paladar dele é suave, né? Outros que têm um paladar muito, muito forte, a gente deve fazer esse método do palito. Ou mesmo várias gotas. Alguns óleos você pode usar várias gotas na sua receita, que não vai ter problema, né? Outras formas de você também fazer o uso por ingestão do óleo essencial é pingar num torrão de açúcar, por exemplo. Se você vai usar no seu chá, é um ótimo método. Você pega um torrãozinho de açúcar, pinga no torrão de açúcar e põe no chá. Ou, se você quer, pode usar no mel, você pode saborizar o seu mel, pode saborizar um xarope vegetal, né? Xarope de tâmara, xarope de agave.
para ele ficar já com sabor e você usar esse xarope na sua receita. No azeite, você pode ter, como eu lá, vidrinhos de azeite ou vidrinho de óleo de coco, o óleo que você vai usar na sua comida, saborizado com óleo essencial. Você pode usar uma cápsula vegetal, né? Que é a cápsula que é digerida no estômago. Então, por exemplo, o orégano. Se você quer usar ele para benefícios terapêuticos, você pinga ele dentro de uma cápsula e ingere essa cápsula, né? Porque lá dentro do seu estômago, ele não vai causar esse efeito de machucar mesmo, né? Como se você botar na sua boca, ele pode queimar a mucosa da sua boca. Lá no estômago, a gente tem lá os ácidos do estômago que digerem melhor esse óleo essencial lá dentro. Ou mesmo uma cápsula gastroresistente, que vai ser essa cápsula gastroresistente, ela só é digerida, ela só é quebrada no intestino. Então, se você quer usar, por exemplo, para um suporte no intestino, você pode ingerir numa cápsula gastroresistente. Ah, não tenho cápsula, quero usar o óleo. Uma dica boa, você pode pegar uma migalha de pão, amassar ela, fazer tipo uma cápsulazinha mesmo, e pingar nessa migalha de pão e ingerir como se fosse um comprimido. Põe a migalha na boca e engole com água, tá? É uma dica que eu peguei num dos livros que eu vou dar de recomendação para vocês aqui já. Opa, volta. E quanto posso usar, né? Segundo a doTERRA, o uso seguro, né? A faixa segura de uso dos óleos essenciais para ingestão é, no máximo, em 24 horas, 20 gotas. Ah, então posso tomar 20 gotas? Não, é no máximo em 24 horas, tá? É de vez em quando, no momento específico, que você precisa de mais quantidade, aí no máximo em 24 horas, 20 gotas. Mas o ideal, você vai usar de 1 a 3 gotas, tá? Isso é uma dosagem para adulto, tá? A gente não tem dosagem calculada para crianças. É um custo-benefício que precisa ser avaliado individualmente, tá? Não tem, a doTERRA não recomenda o uso interno para crianças, tá bom? Não significa que é proibido usar em crianças. Também não significa que é liberado usar em crianças. Tem que ser avaliado, certo? Tipos de óleos. Como é que a gente escolhe que óleo usar? Então, aqui eu tenho uma orientação se você quer usar ele para aromatizar a sua comida, a sua bebida, né? O seu doce, o seu salgado. Então, a gente tem aqui dividido em 5 tipos: cítricos, herbais, condimentados, florais e mentolados. E aqui embaixo, os óleos que estão em cada uma dessas características, tá? Eu posso mandar esse PDF para vocês depois, se vocês quiserem, tá, gente? Não precisa anotar nem ficar tirando print, não. E tudo isso também está no e-book da doTERRA, tá? Não inventei nada da minha cabeça, não. Aliás, eu nunca invento nada da minha cabeça. Pego tudo no material que a doTERRA me dá. Opa, ai, tô pulando. E também tem uma forma da gente tomar a nossa decisão de qual óleo usar, que é baseado na química do óleo. Então, gente, não precisa saber nada de química, tá bom? Eu era péssima aluna em química na escola. Mas você pode vir aqui e buscar o benefício que você deseja. Então, por exemplo, eu quero, nessa minha mistura aqui, eu quero óleos confortantes. Aí eu vejo que sesquiterpenos, em geral, aqui, são óleos confortantes. Quais desses aqui eu posso ingerir, né? Não é porque está aqui que tudo pode ser ingerido, certo? Eu quero óleos estabilizantes, ou eu quero aqui óleos protetores. O que tem aqui para me dar proteção, para melhorar a minha imunidade, proteger meu corpo, né? Canela, cássia, cilantro, cravo, orégano, tomilho. Olha só que interessante. A maioria deles é aldeídos e fenóis. E aí vocês vão ver também que a maioria deles é de óleos que tem que ser diluídos. Aí vocês vão começando... Se você pega essa roda aqui, você vira craque em óleos essenciais, gente. Você consegue tomar todas as suas decisões baseadas nessa rodinha aqui, nessas 2 rodinhas aqui. Então, nessa parte de fora,
a gente vai ver, nessa parte mais de fora aqui, a gente vai ver os benefícios, né? Na segunda parte, o nome dos óleos, depois o nome dos principais componentes químicos. Então, você pode até tomar uma decisão, por exemplo, eu ouvi dizer que limoneno é estimulante, limoneno são óleos estimulantes. Bergamota tem limoneno, mas eu não tenho bergamota. Então, você troca, vai lá, ó. Mas eu tenho wild orange, também tem limoneno e também é estimulante. Ótimo. Então, você vai lá e faz as suas trocas, suas substituições, estão todas aqui também. Essa roda é mágica. Mestrado em bruxaria, essa roda. E aí vem algumas dicas de livros de referência, gente, que para mostrar para vocês que nada do que eu estou falando aqui é inventado, tá? Nada do que eu estou dizendo, quando eu digo para vocês que pode ingerir óleo essencial, eu não estou inventando, nem a doTERRA está inventando, nem os donos da doTERRA estão inventando, ninguém está inventando nada. Ou essas pessoas todas aqui inventaram em algum momento, né? Então, todos esses livros que eu estou mostrando aqui para vocês, e mais outros tantos, recomendam o uso por ingestão em diversos momentos diferentes, tá? Grande Manual da Aromaterapia, óleos essenciais anti-astrais, todos esses livros que recomendam o uso por ingestão. Cuidando dos filhos com óleos essenciais, tá? É um livro que ensina a usar com crianças especificamente, recomendando ingestão em determinados momentos específicos, determinados óleos específicos. Não é sair tudo pode ingerir, tudo criança pode, né? Mas está aí no livro. Aromaterapia para grávidas, também, da mesma autora. E os fundamentos essenciais, também recomendo por ingestão. Aromaterapia médica, aromaterapia aplicada à odontologia. Manual Modern Essentials, tem aqui acho que mais de 1000 citações de artigos científicos diferentes. Nada que está nesse livro é inventado, é tudo baseado em artigos e estudos científicos, tá? E ainda mais aqui, livros de receitas, tá? doTERRA também tem um livro de receita, com receitas bem gostosas. Tem, inclusive, um e-book gratuito que você pode baixar no site, 2, com receitas, para você usar os óleos essenciais para saborizar os seus alimentos, tá? Então, prestem muita atenção que os óleos essenciais estão aqui de milhões de formas sendo recomendados por ingestão, por autores, por estudiosos, por médicos, por aromaterapeutas, por chefe de cozinha, enfim. Todo mundo aqui usando e recomendando o uso de óleos essenciais. E se vocês quiserem buscar sites que têm material de referência também, aqui tem alguns sites que vocês podem encontrar informações, tá? Quero agradecer vocês, convidar vocês que estão aqui a conhecerem o meu Instagram, que é a Amorologia, e eu estou super à disposição para tirar dúvidas de todos sobre ingestão e qualquer outro assunto de óleo essencial. Quando eu não sei, eu tenho algum livrinho aqui que me ajuda e pode ajudar vocês também.